Olá, meus amores do sexto ano! A Pro está de volta para mais uma aula, a aula de número 3. Isso mesmo. E nós temos como tema de nossa aula preconceito linguístico. Isso mesmo, preconceito linguístico. Mas antes da Pro, o assunto, lhes apresentar o conceito, nós iremos primeiro ver um vídeo que irá complementar esse conteúdo. Vejam só. Bom dia, você é a Jéssica? Sim, e você? Eu sou o Gabriel. Muito prazer. A moça da recepção me falou que você chegaria hoje. Você tá fazendo mochilão pelo litoral, né? Pois é, adoro conhecer cada canto do Brasil e faço esses roteiros. São tantas paisagens bonitas, festividades locais únicas. E os sotaques, acho todos tão lindos. É verdade. Além dos sotaques, cada lugar tem nomes diferentes para as coisas. Por exemplo, em São Paulo, esse tipo de pão é chamado de pão francês. E em Santa Catarina é cacetinho. E a macaxeira? Em alguns lugares é aipim e em outros é mandioca. Mas não pode confundir com a mandioquinha, que é outro vegetal totalmente diferente. Isso! Em alguns lugares ela se chama batata baroa ou batata salsa. Você sabia que em São Paulo só o biscoito de polvilho é chamado de biscoito? O resto é tudo bolacha. Eu sei, apesar de toda a embalagem dizer que o nome é biscoito, né? E aí eu tava pensando em pegar o pôr do sol lá na prainha. Que ótimo! Agora que você já tomou seu café, aceitaria um desafio no Pebolim? Pebolim? Você quis dizer Fla-Flu. Isso mesmo, mas aqui eles chamam de totó. Ok, mas quem perder paga o sacolé para o ganhador, combinado? Sacolé é o mesmo que gelinho, laranjinha, geladinho, certo? Isso. Topa ou vai ficar enrolando? Topo. Então, compreenderam o vídeo? Vejam só, nesse vídeo a gente faz a seguinte pergunta: só existe um modo de falar? Será que só existe um modo de falar? Pelo vídeo a gente ouviu e viu várias palavras com significados, um objeto, certo? O mesmo objeto, a mesma coisa, com significados diferentes de acordo com o quê? Com a região em que esse objeto é encontrado. Isso mesmo. Observe que não é biscoito, é bolacha. Tem lugar que chama biscoito de bolacha e tem outros lugares que chama bolacha de biscoito. Mas será que essa forma de falar está errado ou está correta? Pois bem, então vamos lá. Quando nós julgamos a maneira de quê? De falar de uma pessoa, uma maneira diferente, porque cada pessoa, de acordo com a região em que ela mora, tem a forma de falar, tem o seu sotaque, certo? Tem outras palavras, no caso do bolacha, biscoito, temos também mandioca, macaxeira, certo? Então, será que o modo de falar nós podemos julgar como certo ou errado, certo? Então, podemos não, porque se nós vamos julgar dessa forma certo ou errado, a gente está cometendo o quê? O chamado preconceito linguístico. Então, em outras palavras, com as palavras que vocês irão compreender melhor, o que é mesmo preconceito linguístico? É quando nós zombamos, certo? Da maneira daquela pessoa que fala de modo diferente, ok? Então, se a gente tiver como exemplo, nós temos o exemplo de Chico Bento, né? Que ele é aquele caipira que fala daquela forma. Mas será que Chico Bento está falando errado? Certo? É o modo como ele fala, de acordo com a região, o local onde Chico Bento mora, reside. Então, vejam só. Se desrespeitamos o modo de falar de uma pessoa, estamos o quê? Estamos desrespeitando também o quê? O contexto social dessa pessoa, o contexto cultural e o contexto histórico, certo? Temos também, assim como nós temos a nossa digital, cada um tem a sua digital única, própria. Nós também temos o quê? Temos o quê? O nosso modo certo impresso de falar. E nesse modo impresso de falar, nós vamos ter o quê? Nele nós identificamos o quê? O lugar onde vivemos, nossa idade, nosso gênero, masculino ou feminino, local onde estamos e o grupo social como nos
com o qual nos identificamos e também a época em que falamos, ok? Vejamos 4 tipos de preconceito linguístico. Então, quais são esses 4 tipos que o livro didático de vocês mostram aí? O primeiro tipo é a variação geográfica. No início desse capítulo, desse estudo, a gente vê um texto que fala sobre essa delícia aqui que a gente gosta muito no calor, de chupar no calor, que no Rio de Janeiro chama-se sacolé, em São Paulo chama-se geladinho, lá no Piauí, assim como também aqui, chama-se de quê? De din-din, e em Minas Gerais chama chup-chup. Então, nós temos uma única coisa, uma única delícia, né, que a gente chupa, gostoso, geladinho no calor, que tem vários nomes de acordo com o quê? Com a região em que se encontra. Lá no Rio, sacolé, em São Paulo, geladinho, no Piauí, din-din, assim como também aqui no nosso estado, na nossa cidade, porque às vezes até mesmo lá em Recife tem outro, chama-se por outro nome. E também chup-chup, que é lá em Minas Gerais. A mesma coisa acontece com garoto, menino, guri e piá. Então, todas essas palavras aqui se referem a quê? A mesma pessoa que é garoto, menino, tudo a mesma coisa. Eu sempre costumo chamar a minha filha de guria. Ela não gostava. Por quê? Porque achava que guria era um xingamento. Mas não, guria é uma garota, certo? Então, as palavras, de acordo com a região, o local, ela tem a sua forma de se pronunciar, ok? Então, vejamos aqui outra variação linguística. Qual é a variação linguística? Variação histórica. Que variação linguística é essa? Gente, quem nunca viu a palavra farmácia com PH? Nós temos um exemplo também na escola. O professor Rafael, o nome dele se escreve o Fá também com PH. Então, essa variação histórica é de acordo com o quê? Com o passar dos anos, as palavras elas vão se modificando na sua escrita, ok? Então, ó, observe que aqui tem farmácia popular, esse estabelecimento, o dono preferiu colocar de forma, uma escrita de uma forma bem antiga, certo? Então, aí a variação histórica refere-se à modificação das palavras com o passar do tempo. A terceira variação linguística é a variação sociocultural. Que variação é essa? Relacionada ao grau de escolaridade e também ao seu ambiente sociocultural. Por que o grau de escolaridade? Então, se temos um médico, juiz, eles vão usar palavras de acordo com o seu meio da profissão, que nós chamamos de jargões. Observe que aqui eu tenho um médico falando que diz: a terapia teve um efeito idiosincrático com prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Então, essa linguagem aqui, quem vai compreender? Somente o profissional dessa área, né? A mesma coisa, ó, as gírias. As gírias também é de acordo com o sociocultural. Então, as gírias é aquela linguagem mais o quê? Mais informal, certo? Então, faz parte. Gírias e jargões faz parte da variação sociocultural. E a última variação é a variação situacional, de acordo com a situação em que os seres, as pessoas se encontram. Nós temos uma situação em que a gente pode usar uma linguagem mais formal e também temos uma situação que podemos usar uma linguagem mais informal. Então, a variação situacional relacionada com a situação comunicativa, ou seja, nós podemos usar a linguagem formal. Quando é que nós vamos usar a linguagem formal? Quando a gente vai o quê? Numa entrevista de emprego, a gente usa a linguagem mais formal. A gente não usa a informal, que é, no caso, usando gírias, aquela palavra com mais intimidade. Então, de acordo com a situação, a gente vai usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Espero que vocês tenham compreendido o que é variação linguística, ou seja, preconceito linguístico, para que a gente não tenha mais
esse preconceito com a forma de falar de cada ser. Porque afinal, como os linguísticos disse, falando linguisticamente, ninguém fala errado ou certo. A gente tem que ter cuidado, é o quê? No escrever, certo? No produzir os nossos textos, ok? Então, fiquem com Deus. Um beijo a todos e até o próximo encontro.